Fala, pessoal. E aí, pessoal? Betinho, bora? Bora finalizar esse contexto aí. No vídeo que saiu, né, na segunda-feira, a gente falou sobre os atos institucionais, o período de implantação da ditadura e dos governos do Humberto Castelo Branco e do Costa e Silva, até ele pedir licença e a junta militar retirar a possibilidade do Pedro Aleixo de entrar na presidência, e a escolha dessa cúpula militar foi do general Emílio Garrastazu Médici. Tinha início os anos de chumbo, o período mais sombrio da ditadura. Pessoal, em nome da segurança nacional, foi montada aí entre 1964 e 69 uma rede que permitia a repressão à oposição aos chamados subversivos. O Serviço Nacional da Informação, o SNI, tinha como objetivo espionar e obter informações sobre os atos contrários ao regime. A tortura passava a ser algo comum durante o governo Médici, e órgãos ligados às Forças Armadas, como o CENIMAR, o Centro de Informação da Marinha, o DOI-CODE, o Destacamento de Operações e Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, e o DOPS, o Departamento da Ordem Política e Social. E aí você procura aí no seu navegador o símbolo do DOI-CODE para você verificar só o que ele quer representar. Esses grupos eles vão manter presos políticos e vão usar métodos violentos para obter confissões e detalhes das ações dos grupos de oposição. O canal Conexões Educa vai em breve proporcionar aí uma série que vai ser intitulada de Os Porões da Ditadura, onde a gente vai falar especificamente dessas situações. E vai aí com detalhes, né? E vamos aí poder dar uma dimensão maior. Qual era o nível de desespero dessas pessoas que passavam por essa situação, né? A instituição, né, de censura prévia aos meios de comunicação também, né, ficou caracterizada nesse momento. Jornais, revistas e músicas tinham seu conteúdo analisado por um censor e só depois sua publicação era ou não era permitida. Dessa forma, cada vez mais as notícias e opiniões contra a ditadura eram impedidas de circular na sociedade. Campanhas de propaganda do governo eram ajudadas pelo fato de o Brasil estar passando pelo chamado milagre econômico, injeção de dinheiro estrangeiro disponível, né, que vai fazer com que essas questões relacionadas ao dia a dia e ao arroxo salarial pudessem ser amenizadas. Então essa noção de milagre, porque o Brasil vai passar a ser a 8ª economia do mundo. Mas a custo do quê? Pessoal, essa repressão resultou em mortes, prisões e também no enfraquecimento da luta armada, Dos grupos que a gente citou anteriormente. Muitas pessoas foram obrigadas a se exilar, deixando, né, logicamente, o Brasil. Tá? E o endurecimento do regime se refletiu nas eleições, já que a maioria dos candidatos eleitos para o Congresso Nacional no período foi de políticos ligados ao partido vinculado ao governo, né? A Arena. A propaganda foi outra arma que colaborou para fortalecer o domínio dos militares. A exaltação da grandeza do Brasil e de sua economia e o nacionalismo exagerado, né, eram temas de músicas, slogans e campanhas de propaganda. Expressões como Brasil, ame-o ou deixe. Se você não está disposto a colaborar, você não é bem-vindo aqui. E ninguém segura esse país, ganharam fama nesse período. E aí, Petinho, agora eu entro num tema polêmico aí que eu acho que, futebol, vou tomar pedrada, hein? Futebol? Cara, eu consegui me libertar disso. Eu consegui me retirar o meu gosto por futebol, mas eu confesso que eu concordo plenamente que o futebol é a cara do brasileiro. Se tem algo que caracteriza o brasileiro, é o futebol, né? Especificamente tem nada que eu vou falar também aqui, mas no dia da gravação desse vídeo, na noite de ontem, teve lá o Botafogo e Palmeiras pela Libertadores. Cara, que jogo legal, interessantíssimo. O futebol ele mobiliza a emoção das pessoas. E nesse caso, especificamente no contexto da ditadura, passava-se pela Copa de 1970, a qual o Brasil foi campeão. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todo esse contexto vai ser utilizado
como uma maneira de resgatar esse ufanismo, esse sentimento patriótico, essa ideia exagerada de amor à pátria, e que o Brasil ganha o futebol, a Copa de 70. Só que aí cria aquela noção, se tá bom no futebol, tá bom em tudo, né? E não é bem assim que a parada acontece. Nesse período também nós tivemos o milagre econômico, né? Crescimento exagerado, lembra do PIB brasileiro, E as obras faraônicas. Aqui, logicamente, vale destacar, ó, Grande de Itaipu, a Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, né? E algumas vilas... a Vila Quente, a gente no Pará. A Ponte Rio-Niterói é coisa de parar e admirar. A Transamazônica corta a floresta amazônica de ponta a ponta. Entra aí no seu dispositivo de vídeos e procura pela Transamazônica para você ter uma ideia do BO que é a parada. Só que 74, vindo seguido ao milagre econômico, nós temos a crise do milagre, que começa a partir de 1974. Os trabalhadores, de novo, sofriam um severo arroxo salarial, dívida externa e inflação elevada, uma brutal concentração de renda. Aí a gente lembra das empreiteiras, sim, né? As empreiteiras começam o seu namoro com o governo no período populista, tem a sua lua de mel na ditadura militar e quase foi igual. É uma analogia aí para você entender como funciona essas questões vinculadas às grandes construtoras do país. Mas, através disso, muita gente que já tinha muito dinheiro ganhou mais dinheiro ainda. Não podemos esquecer da crise do petróleo, né? Porque não tinha capital para empréstimo, principalmente para os países do terceiro mundo. Tá? A gente está falando já da década de 70, final da década de 70, já é um período que está caracterizando-se a distensão da Guerra Fria, porque está acontecendo guerra no Afeganistão, tá mudando o crise do petróleo, está mudando a geopolítica mundial. Então esse processo de ativo financeiro que entrava não estava mais disponível. E junto da crise também começava aquele processo de abertura da ditadura. Inicialmente já começava-se o governo ditatorial a entender que era necessário causar um abrandamento do autoritarismo e retomar a democracia. E chegamos esse ponto é muito interessante. A questão cultural dentro dos anos de chumbo, né? É um momento no qual a repressão às manifestações de oposição era cada vez mais intensa e a cultura se transformava no meio de luta contra a ditadura, né? Nesse contexto, a música, o teatro se destacavam, né, devido às críticas que faziam ao regime militar. Muitas das obras, né, foram censuradas, mas as que se tornaram públicas colaboraram para a luta, né, contra esse autoritarismo e principalmente pela liberdade. Lógico, você não vai poder colocar aqui também as sucessões de direitos autorais, você pode procurar aí Chico Buarque, Gilberto Gil, Elis Regina interpretando Belchior, né? Para mim é uma das minhas preferidas. Os dois citados, a gente não pode esquecer da música Cálice. E isso, do Chico Buarque, né? Me faltou o nome dele aqui, que fazia uma crítica à repressão e à censura prévia, mas fazia um jogo entre o título da canção e a expressão cálice. O cálice, tipo da música, é o objeto, né? Que remete ao som de cálice. Pessoal, no ano de 1974 começava o governo Ernesto Geisel, que vai durar até 1979 e vai justamente ter como missão inicial conter a alta crise econômica, juros, inflação desenfreados e alta taxa de desemprego. Mas o Geisel, ele deixou uma frase que acabou se transformando meio que emblemática nesse contexto da ditadura. Ele disse que a distensão ela iria acontecer. O governo iria entregar o comando político do país para os civis. Porém, isso iria acontecer de maneira lenta, gradual e segura, coordenada pelos militares. É um momento, inclusive, que muitas greves do ABCD estilista, né, no setor de metalurgia, começavam a acontecer. É, inclusive, um momento também onde se fortalecem nomes importantes da política nacional, onde o Luiz Inácio Lula da Silva começava a discursar e começava a engajar junto à sua fala mais incisiva e radical a participação direta desse operariado.
Acontece também atentados de extrema-direita, como é o caso do atentado ao Rio Centro, né? Os militares plantaram um explosivo dentro de um Puma, né? Com o objetivo de fazer com que o explosivo detonasse embaixo de uma galeria de obras de arte, onde estava acontecendo ali um evento, só que o explosivo explodiu antes e matou aqueles que estavam dentro do carro. É outro contexto também que é interessante você pesquisar, porque tem fotos da época reais aí disponíveis na internet para você. Mas o que está acontecendo aqui? Quando o Geisel ele emite a ideia de que vai haver o processo de abertura, aqueles que são considerados de linhagem dura da ditadura não querem deixar isso acontecer. Então, eles estão buscando um novo subterfúgio para fazer com que o governo pudesse se fechar de novo. E é nesse contexto que acontece uma reação dos próprios políticos de linha dura. O Vladimir Herzog, olha a combinação, jornalista, professor, naturalizado brasileiro, ele era de origem soviética, e militante do Partido Comunista do Brasil. Em meio a esse processo de abertura, uma ação violenta dos militares acabou ganhando destaque. O jornalista Vladimir Herzog compareceu por vontade própria, né, a sede aí do 2º Exército de São Paulo para prestar depoimento e foi encontrado morto na sua cela no dia seguinte. Ele foi prestar depoimento porque ele estava publicamente sendo acusado de colaborar com a facilitação de grupos de esquerda no país. Aí essa foto, né, alegava como se fosse o autoextermínio, né, o suicídio, tá? Mas atualmente o Estado já reconhece que foi uma foto forjada, né? Até mesmo pela posição, né, que as pernas dele tocavam no chão, e ele pediria esse suicídio por enforcamento, né? Recentemente, o fotógrafo Silvaldo Vieira, autor da imagem que mostrava o jornalista morto na cela do Doiport, revelou que esse autoextermínio fora forjado e disse carregar um triste sentimento de ter sido usado para montar essa mentira. Assim, né, o Estado hoje reconhece que o Herzog foi assassinado. O Geisel, ele vai, além de emitir essa ideia, esse aceno para um processo de abertura, revogar o AI-5 em dezembro de 1978. E isso representou, sim, a continuidade desse processo. Ele vai escolher o seu sucessor, o general João Batista Figueiredo, que vai governar de 1979 a 1985, quando essa pessoa que vos fala tinha 1 ano de idade. Não sei. Eu nasci em 85, então mais velho que eu. Algumas pressões feitas, né, por diversos grupos aí da sociedade que também colaboravam para o início do fim da ditadura. Por exemplo, Igreja Católica, que por meio da CNBB, né, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a OAB, né, que é a Ordem dos Advogados, e da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, pressionaram aí, né, por transformações do regime. A atuação dos sindicatos também influenciou a abertura política, uma vez que organizações de trabalhadores vinham ganhando cada vez mais autonomia e força. É o contexto em que o Luiz Inácio Lula da Silva começa aí a sua escalada política e independente do que aconteceu depois, é interessante a gente analisar o fato, né? Ele é um dos nomes políticos mais influentes do nosso país, sem sombra de dúvida. Principalmente representando o sindicato, usando daquela maneira forte de falar. Ele era o povo, né? E que quando a gente for falar de período neoliberal, de nova república, a gente vai mostrar como que o Lula, ao passar do tempo, modificou a sua estratégia para poder chegar à presidência. Mas esse é assunto para outra história. Bora aí pro governo Figueiredo. Bora analisar. Pessoal, a década perdida é como ficou conhecido esse período, né? Lembra do arrojo salarial, da acelerada inflação, da ausência de capital estrangeiro para poder entrar com uma ajuda para os países do terceiro mundo. O Brasil estava numa situação muito complicada economicamente, incertezas políticas e descontentamento social. A situação não era boa, né? A paralisação do crescimento, somada, né, a essa alta inflação, colaborou para o surgimento da estagflação, que é uma situação econômica rara onde
ocorrem simultaneamente inflação elevada, crescimento econômico lento, né? Ou estagnado, e o alto desemprego. É uma combinação Extremamente prejudicial. A abertura iniciada no governo Geisel manteve-se com o presidente João Figueiredo. Em 1979, alguns fatos marcantes deram continuidade a esse processo, e o primeiro deles foi a aprovação da Lei da Anistia, que estabelecia o perdão àqueles que eram considerados inimigos do governo. Muitos cantores, né, muitos políticos que haviam sido exilados puderam voltar para o país. Só que teve uma polêmica severa aí, porque a Lei da Anistia, além de perdoar os torturados, também perdoou os torturadores. Então pegava o tapete aqui, ó, e varria a sujeira lá para baixo e fingia que nada acontecia. Por isso, na hora que você falou lei da anistia, eu já lembrei desse segundo fato lá, desse perdão aos torturadores, e na minha cabeça, enfim. Que inclusive em 2011 foi criada a CNV pela própria Dilma Rousseff, a Comissão Nacional da Verdade, que buscava não punir, mas buscava investigar, né, e pedir medidas para aqueles que torturaram. Inclusive o brilhante Ustra, que foi um dos últimos generais aí vivos desse período, foi investigado, e depois na CNV o período. A Dilma Rousseff sofreu, né, torturas dentro dos porões aí do DOPS do iPod. E dentro dos porões da ditadura, nós podemos citar também, né, a figura aí do brilhante Ustra. Ficaria legal. Sim. Da série, né? Sim. Com certeza. Né? Outro fato importante para esse processo de abertura foi o retorno das eleições diretas para governador, que tirava o ato 2 de cena. Essa conquista abriu caminho para a oposição, que, podendo concorrer ao cargo, obteve vitória na maioria dos estados. Pessoal, no ano de 84, quando ele nasceu, foi marcado, né, por uma grande mobilização aqui no Brasil, tá? Essa mobilização ela foi motivada a partir de uma proposta do deputado Dante de Oliveira, que era do PMDB. Emenda das diretas já, que vai ficar conhecida, né? Ótimo. Que propôs ao Congresso, né, o retorno de eleições diretas para presidente por meio de uma emenda constitucional. Assim, né, nós temos esse movimento político extremamente importante, conhecido como os diretas já. De eleições diretas para presidente já. Né? Eu lembro as imagens, né, os jovens andando, né, com as faixas escritas na cabeça, né, tudo com essa ideia das diretas já. Essa emenda ela envolveria o país inteiro na luta pelo direito brasileiro de votar diretamente o seu candidato à presidência novamente. Membros de partidos políticos como a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, a OAB, a CNBB, como a gente mencionou, se mobilizaram junto aos estudantes, a UNE, e trabalhadores também junto com artistas, intelectuais e jornalistas e vários outros setores da sociedade brasileira. Grandes comícios tomaram conta de várias cidades do Brasil, né, como o Rio de Janeiro, que, por exemplo, pessoal, cerca de 500 mil pessoas participaram de um comício, e em São Paulo a presença de mais de 1 milhão de pessoas. Comício das diretas. Os chefes militares, pela primeira vez, não indicaram nenhum candidato a negar as forças armadas para essa eleição. O PDS lançou a candidatura de Paulo Maluf, mas devido a isso, alguns políticos do partido descontentes com a indicação de Maluf formaram a Frente Liberal e se associaram ao PMDB. Então, olha o que está acontecendo. O Dante de Oliveira, que era o deputado, propõe a emenda das diretas. Sim. A ditadura, o governo ditatorial, ele rechaça a ideia das diretas já e cria uma ideia vinculada àquela frase lá do Geisel, do processo lento, gradual e seguro, que vai se chamar colégio eleitoral. E é nesse momento que essas indicações vão começar a acontecer. O Maluf, né, ele vai formar a Frente Liberal e vai se associar ao PMDB. O partido havia indicado o político mineiro Tancredo Neves para a candidatura e aceitou indicar o nome de José Sarney, antigo membro do PDS, e antes disso da Arena como vice. Em 15 de janeiro de 85, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil pelo Congresso Nacional, sem a participação popular. Sim. Como o candidato vitorioso foi internado com graves problemas de saúde, vindo a falecer em abril de 85, o vice-presidente José Sarney assumiu a presidência.
E é importante você organizar muito esse processo final para que você tenha um entendimento de como acontece depois do Figueiredo esse processo de abertura política. Acontece, então, já com o Figueiredo, depois da lei da anistia, a possibilidade da revogação do ato 2 de uma reforma partidária, que novos partidos vão surgir. O Arena, por exemplo, se transformou no PDS e o MDB se desmembrou em vários partidos, o PMDB, o PTB e o PDT. E surgiu também o PT. Pessoal, comícios começaram a aglomerar milhares de pessoas aqui pelo Brasil, né? Teve também esse aumento na redemocratização, né? Junto de uma pressão. Uma pressão. Essa emenda das diretas, como eu falei anteriormente, foi rejeitada pelo Congresso e o Colégio Eleitoral colocou em disputa o Paulo Maluf, vinculado à Arena, e o Tancredo Neves, da oposição. Tancredo Neves vence, mas acaba falecendo às vésperas de sua posse. O seu vice, Sarney, é eleito presidente e iniciaria a partir daí a República Neoliberal, ou neoliberalismo, né? Ou a Nova República, como a gente conhece até agora. Chegava ao fim, após 21 anos, a ditadura civil-militar brasileira. Siga Conexões, Edu.